Assim que os policiais entraram no jato, Lula se trancou na cabine de comando, conforme registro da própria Polícia Federal em um dos documentos que integram a investigação. Os fiscais foram informados de que malas haviam sido embarcadas de maneira suspeita no jatinho, sem passar pelo raio-x, numa burla dos sistemas de controle. O pessoal vem fazendo isso há muitos anos. O estranho caso é que o delegado da PF proibiu fiscais de inspecionar bagagem do Lula quando ele se preparava para viajar em jatinho privado para Roma. Um policial uniformizado e portando submetralhadora desceu do carro por meio de sinais usados na aviação e insistiu para que o piloto desligasse o motor. Presta atenção, eram 12 malas ao todo e 7 delas não haviam passado pelo raio-x. Semana passada, coloquei aqui um vídeo sobre o real motivo das viagens da Janja lá. Algo que realmente desperta uma suspeita, né? Suspeita, não afirmo nada. Porém, muitos comentários lá, o pessoal falou, mas você vem de longe. Lembra de Roma, que foi lá, levaram dinheiro para depositar em Roma? Não sei se isso é verdade. Mas eu fui aqui tentar recuperar algumas reportagens à época e descobri que isso vem realmente de muito longe. A princípio, teve uma reportagem da Veja e depois o delegado, à época que foi citado nessa reportagem, ainda tentou tirar as reportagens do ar e processou lá os veículos de imprensa da época, pedindo porque ele tinha sido constrangido, ele tinha sido difamado e tudo mais. Algumas dos processos foram indeferidos porque se tratava de liberdade de imprensa. Da Veja não aconteceu nada, inclusive a reportagem dela continua no ar até hoje, que é essa daqui. A investigação revela que Lula conseguiu burlar a fiscalização de voo. O estranho caso é que o delegado da PF proibiu fiscais de inspecionar bagagens do Lula quando ele se preparava para viajar em jatinho privado para Roma. A Veja, ela é um site que você precisa assinar, eu não tenho acesso, nem vou ter, porque eu não vou assinar. E eu peguei e descobri aqui o mesmo conteúdo em um outro que reproduziu essa reportagem. E eu vou ler aqui para vocês. A princípio, você vai achar que eu estou lendo aqui um script, né, de um filme de ação, mas não é. Eu vou ler aqui certinho para vocês o que é que consta nessa reportagem. A leitura é rápida, entendeu? Mas só para vocês verem de muito tempo atrás que isso vem sendo praticado. O pessoal vem fazendo isso há muitos anos. É uma coisa que eu nem lembrava. Mas vamos ver. Aqui, ó. Essa reportagem, que um outro site noticioso lá reproduziu, que é a mesma reportagem da Veja. Inclusive, no final aqui, fonte, Veja. Então, veja, não estou inventando nada. Vamos começar aqui, ó. A investigação revela que Lula conseguiu burlar a fiscalização, não é? O estranho caso em que o delegado da Polícia Federal proibiu fiscais de inspecionar bagagens de Lula quando ele se preparava para viajar em jatinho privado para Roma. Aqui envolve uma outra pessoa que é o proprietário do jatinho, que foi esse cara aqui, o Michel Klein, que é o dono lá das Casas Bahia. À época, ele era o proprietário do jatinho. Não sei qual que é o interesse desse cara de proporcionar esse tipo de viagem para um ex-presidente. Então vamos ver. Na manhã do dia 3 de junho do ano passado, essa reportagem é de 2016, então vamos imaginar que aqui aconteceu em 2015, esse 3 de junho. 3 de junho do ano passado, né, 2015, o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, um jatinho particular prefixo, fala até o prefixo do jatinho, você pode consultar aí se você quiser, se preparava para decolar. Cara, isso daqui não é o roteiro de um filme de ação de Hollywood, é o que aconteceu na real
entendeu? A aeronave já estava taxiando quando os pilotos e os 5 passageiros foram surpreendidos por um cerco. Imagina, bem a estilo hollywoodiano mesmo. Viaturas da Polícia Federal e Receita Federal interceptaram um avião com sirenes e alertas luminosos ligados. A ordem era para parar era clara. Mas o comandante seguiu com as manobras para levantar voo sem se incomodar, né? Para impedir a decolagem, uma viatura se posicionou à frente da aeronave. Um policial uniformizado e portando submetralhadora desceu do carro por meio de sinais usados na aviação e insistiu para que o piloto desligasse o motor. A operação era atípica. Fora deflagrada por iniciativa da Receita Federal. Os fiscais foram informados de que malas haviam sido embarcadas de maneira suspeita no jatinho, sem passar pelo raio-x, numa burla dos sistemas de controle. Os fiscais não sabiam quem estava a bordo. Tinham informações imprecisas sobre o destino do avião e haviam sido alertados de que a bagagem tinha sido embarcada na madrugada, driblando a fiscalização alfandegária. Diante da suspeita, não restava alternativa. Era preciso correr para fazer uma inspeção antes que o jatinho partisse. A operação cinematográfica, não é? Acabei de falar, o negócio parece um cinema. Vamos continuar lendo aqui. Ó. A operação cinematográfica, porém, foi abordada antes de ser concluída. E isso deu origem a uma investigação sigilosa em curso. Eu não sei, cara, será que está em curso desde aquela época? Não é? É muito tempo, né? Após o piloto desligar o motor e abrir a porta, um delegado e um agente da Polícia Federal entraram no jatinho. Um Bombardier Challenger 605, com a capacidade para até 8 passageiros e 3 tripulantes. Dentro do avião, sentado em uma das poltronas da cabine de passageiros, estava o ex-presidente Lula. Quem diria, hein? O cara estava sorrateiramente viajando para fora do país com várias malas, sem inspeção alfandegária, em um jatinho particular, com destino a Roma. Muito bem. Né? Estava o ex-presidente Lula, acompanhado de um segurança e 3 auxiliares. Seu fotógrafo particular, que vai tirar fotografia do que lá, né? Um assessor de imprensa e um tradutor. Assim que os policiais entraram no jato, Lula se trancou na cabine de comando, conforme registro da própria Polícia Federal em um dos documentos que integram a investigação, sobre a qual a Veja teve acesso. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentava estar bastante nervoso, tendo ingressado e mantido-se trancado por um tempo dentro da cabine de comando. Cara, isso aqui é cena de Hollywood. A bordo, os federais foram informados de que o destino do voo era Roma, onde Lula cumpriria no dia seguinte uma série de compromissos, entre eles a reunião com o primeiro-ministro italiano Matteo Renzi e uma palestra para ministros de agricultura de diversos países. As malas estavam na parte traseira da aeronave. Presta atenção, eram 12 malas ao todo. E 7 delas não haviam passado pelo raio-x. Enquanto o agente se preparava para inspecionar a bagagem, o delegado saiu da aeronave para conversar com um assessor do presidente em terra. Alguns minutos depois, o delegado voltou com a ordem do chefe da operação e o caso voltou a bordo e determinou que a operação fosse suspensa e o avião foi liberado. Houve um estranhamento geral com a abordagem, né, do chefe da operação e o caso foi levado aos superiores. A denúncia deu origem à investigação sigilosa dentro da Polícia Federal. Em depoimento, um dos agentes contou que fora acionado pelos funcionários da Receita Federal ainda de madrugada, quando as malas estavam sendo embarcadas no jato. Passou então a preparar a operação, acionou o serviço da PF para fazer a inspeção e procurou o delegado Luiz Pardi. Esse cara, Pardi, é o que foi que processou a Veja por causa desta reportagem. Então, Luiz Pardi, chefe de plantão naquele dia para organizar a operação.
O depoente diz que, embora fosse necessária uma decisão rápida, a aeronave já estava para decolar, o delegado estranhamente apresentava querer retardar a ação. O agente relatou ainda que encontrou na pista um pedaço de papel dobrado com o registro de voo. Ali, o destino não era Roma, mas a Ilha do Sal, em Cabo Verde, entreposto no meio do Oceano Atlântico, usado para abastecimento por aeronaves sem autonomia para voos entre América do Sul e Europa. Procurado por Veja, o delegado disse: o que eu tinha que falar já foi explicado internamente. O empresário Michael Klein, dono do jato à época, informou que cedeu o avião a pedido do ex-presidente. Então, meu querido, esse negócio de malas sendo levadas para o exterior já vem de longe. Esta reportagem é de 2016 e refere-se a um dia em que o jatinho foi parado na pista, com viatura parando na frente do avião e tudo mais, em 2015, onde o presidente Lula estava dentro, com 12 malas, 12 malas, sendo que 7 delas não passaram pelo raio-x e nem foram inspecionadas pela Receita Federal. Estranhamente, o delegado mandou abortar qualquer tipo de inspeção, o jatinho foi liberado e seguiu viagem, destino sabe Deus qual, para fazer sabe Deus lá o quê, levando internamente, você imagine o que você quiser.